boa tarde. Começando Mulheres Poderosas. Olha só, o tema de hoje, a morte, nos mais amplos aspectos. Não vai pensando que é alguma coisa triste, não, porque a gente está falando de morrer, não é só alguém. Morrer uma paixão, morrer um problema, morrer... Enfim, quem vai falar disso aqui com a gente hoje é Luciana Sadi, que lançou na semana passada, quinta-feira, dia 27, o seu terceiro livro, Educação para a Morte. São contos onde aborda a morte nos mais diversos aspectos. Luciana, boa tarde. Que delícia ter você aqui. Depois de tantos anos, a gente chegou à conclusão que faz uns 7 anos que você veio no Mulheres. Exatamente. Muito obrigada pelo convite. Eu também estou muito satisfeita de estar aqui com você. Olha, faz tempo que eu quero abordar esse tema, porque eu acho que quando a gente fala de morte, existe uma coisa envolta sempre na tristeza. E aí, quando eu recebi o convite do lançamento do livro, eu falei, não, tem que levar a Luciana lá no Mulheres, ela tem que retornar para a gente abordar isso, porque, inclusive da forma em que ela fala, o tema do livro, né, Educação para a Morte, abre a cabeça da gente para pensar em morte também por um aspecto positivo. São vários contos, né, neste livro, e eu queria que você já contasse tudo para a gente. Depois eu vou aí pertinho para você ver de pertinho essa capa do livro. Que, inclusive, o vermelho tem um propósito. Eu contei uma história para o capista que fez a capa do livro, e a partir dessa história ele elaborou essa capa. Eu me apaixonei por ela, nem pedi uma segunda versão. Então, eu acho que a cor tem a ver com a parte muito quente do livro, porque a educação para a morte é uma espécie de ironia também. Não acredito que exista exatamente uma educação para a morte, mas a educação para a morte faz parte da educação para a vida. E eu acho que essa cor tem a ver com a parte mais erótica do livro também. Conta um pouco, então, sobre o conteúdo do livro, sobre os temas, as diversas histórias que ele abrange, Luciana. Eu vou começar contando sobre o contexto em que o livro foi escrito. Há alguns anos atrás, eu sou psicanalista também, e me convidaram para falar sobre um tema na Faculdade de Medicina, na Liga de Geriatria, e o tema da minha palestra, que eu fui convidada, chamava-se Educação para a Morte. E eu achei muito impactante o título da palestra que eles tinham pedido para eu fazer, e comecei a pensar sobre a educação para a morte, se era possível. Os médicos lidam com a morte constantemente, não é? Principalmente os geriatras, no caso eram geriatras que estavam pedindo, né? Estudantes que estavam estudando geriatria. E esse livro foi, então, escrito, ele já vinha sendo escrito, eu escrevi o livro todo sob a vigência do adoecimento do meu segundo marido e a morte dele. Então, foi um livro que foi escrito ao longo de uns 3 anos, em que meu segundo marido estava doente, até ele morrer. E eu continuei escrevendo depois, na fase de luto, digamos assim. Então, ele tem esse contexto. Tinha uma ironia sobre o pedido que os alunos de medicina me fizeram. Também tinha um momento difícil que eu estava passando. E todos os contos, eu produzi muitos contos nessa época, porque escrever me faz muito bem, e eu estava muito triste e cuidando de uma pessoa muito doente. Então, a partir de vários contos que eu escrevi, eu montei o livro. Alguns, é claro, eu deixei de fora, não combinavam com o livro. Então, foi nesse contexto que ele foi escrito. E eu comecei, então, o livro escrevendo na voz de uma criança que se depara com a morte pela primeira vez. Então, os primeiros contos... Morte de alguém, seria. A morte de alguém. No caso, a morte da avó. Depois, essa criança tem um segundo conto, que é a morte de uma ilusão de amor que ela tinha com animais. Era uma criança que gosta... Ele é todo escrito em primeira pessoa, mas é um livro de ficção.
Então, a morte de animais, depois a morte de uma ideia ingênua que ela tinha sobre como se fazem os bebês, porque também, né, você se deparar com a verdade do sexo também não deixa de ser uma morte para as Com crianças. certeza, com certeza. E assim vai indo, e vai, a criança, digamos, vai crescendo e se deparando com situações mais difíceis, vai virando uma adulta e vai falar da perda de amores reais ou imaginários. Vai também vai falar, esses contos vão falar sobre a necessidade que algumas vezes a gente tem de matar certas ideias ou até certas pessoas na vida da gente que nos fazem muito mal e que a gente tem que largar. Então, passa por isso. Eles têm uma ironia em todos eles, quase, e são cômicos, não são tristes, não apenas tristes, digamos assim. E aí tem uma segunda parte do livro, que são diálogos em que dois personagens, João e Maria, tratam de sedução e traição, até chegar nos últimos contos, que tem a ver com a questão do erotismo e da vida. No fundo, a educação para a morte é uma educação para a vida. Eu acho que bem isso que você disse no início. Também não acredito que tenha uma forma exata de você educar para a morte, mesmo porque em qualquer aspecto que abranja a palavra, é difícil de estar preparada, né? A gente está falando de morte no sentido de perda. Sim. Então, ninguém nunca está ou estará preparado para perder, né? A menos seja uma coisa necessária, não sei. O que você pensa sobre isso? Olha, eu acho que assim, socialmente a gente mente muito. A morte é muito mentida. Você não fala para uma criança pequena, em geral não se fala, pelo menos, que a vovó morreu, não se fala para um adolescente que as coisas terminam. Então, eu acho que assim, a gente vive numa hipocrisia em relação. A morte é a nossa única certeza e a gente vive mentindo sobre ela, porque se debruçar sobre a morte é muito assustador, porque isso remete sempre à nossa própria morte também. E é muito difícil você pensar que você não vai mais estar aqui. Você enxergar a morte do outro sem passar pela sua, né? Sim, é impossível. É impossível, impossível. Né? Então a gente vive negando a morte e as religiões ajudam muito a gente a negar também. Não é? Mas volta e meia você se depara com uma situação que é intransponível. Algumas pessoas têm a religião, talvez elas acreditem numa vida depois da morte, ou nos espíritos, ou qualquer coisa que segure. Mas isso não impede que a pessoa sofra muito a falta de alguém ou de alguma coisa na vida dela. Mesmo tendo as crenças religiosas, provavelmente ela vai sofrer e vai ter que elaborar esse sofrimento. Escrever também é uma forma de elaborar a própria finitude, né? Quando a gente escreve, a gente elabora que alguém vai ler, eu não tenho controle sobre meu leitor, eu espero que o livro... Uma forma de concretizar algo que, entre aspas, é abstrato, né? Sim, sim. Quando você transcreve os seus pensamentos, acredito eu que você está botando para fora e materializando alguma coisa que é talvez um sentimento, uma ideia, enfim. Agora, abordando a morte nesse outro aspecto, né, um aspecto da perda, por exemplo, em que trata um dos contos aqui, a traição, né? Queria que você falasse um pouco disso, até porque a gente vai destrinchar até o fim do programa todos esses aspectos que a gente puder nesse tempo nos quais abrangem o tema, né? Então, como lidar com essa perda viva, né? Está vivo, mas está longe de você. Digamos, o divórcio para o casal. O que você diria sobre trabalhar isso dentro da gente?
Nos contos eu abordo 7 formas diferentes pelas quais a traição passa. Então, são 7 contos que o tema é traição, eles são em forma de chocolate. Então, o primeiro é ao leite, o segundo é meio amargo, o terceiro é amargo. Olha, isso é só para dar um gostinho aí, hein? Isso é só para dar uma vontade de saber como é que é abordar isso sob em forma de chocolate, né? Eu não li o livro ainda, mesmo porque não pude estar no lançamento, é recente, mas eu já estou assim doida para sentar e degustar essa história. Não, o que eu quero dizer é que é muito difícil você generalizar a traição. Por isso eu escolhi 7 formas de traição, mas poderiam ter dezenas, centenas de formas de traição, uma coisa muito ampliada, porque cada caso é um caso, cada situação é uma situação. É difícil dizer assim ou julgar, né? Por isso que eu escolhi a que vai desde ao leite, que são as traições mais suaves, até as mais dramáticas. Puro cacau. Adorei, eu não escrevi nenhuma puro cacau. Eu ainda vou escrever uma que seja puro cacau. Puro cacau. Aí, eu quero estar longe disso. Mas forte. É que o amor vai morrendo ou vai mudando, e os casamentos também vão se transformando. E as pessoas também se transformam. Então, é muito difícil que uma pessoa consiga manter os mesmos sentimentos, ou até sentimentos, não os mesmos, mas semelhantes durante 10, 20, 30 anos. No caso, os meus personagens, São João e Maria, eles têm casamentos longos e se deparam com situações muito difíceis. E para alguns a traição pode cair bem e para outras situações não. Tem que ler o livro para saber. A gente está falando que é preciso coragem para morrer nesse aspecto. Muita coragem. Porque para dar esse passo do romper com o outro, matar o outro dentro da sua vida, se você pensar por alto, você vai dizer, bom, é muito mais fácil encerrar esse relacionamento e começar o outro. Eu não preciso da transgressão, entre aspas, da traição, e talvez seja menos sofrido, né? Interrompo aqui e começo ali. Mas para se dar essa morte é um processo talvez muito mais complicado. Por que as pessoas partem para traição? O que movimenta o ser humano que o deixa sem a coragem de mudar a vida naquilo que ele acredita que seja melhor para ele, Lu? Olha, várias coisas. Primeiro, acomodação. Depois, a gente tem muito medo de mudança. Medo do desconhecido. Daí faz a meia mudança. Vamos dizer que a traição seja a meia mudança. É um acordo. Muda uma metadinha ali. Muda um pouquinho para ver se muda tudo. Né? O que também não muda. Algumas pessoas se acomodam nessa situação porque sentem vantagens, outras pessoas também não aguentam ficar nessa situação muito tempo e acabam fazendo outras mudanças na vida, não é? Mas é uma espécie assim de formação de compromisso. Vamos ver se mudando um pouquinho eu melhoro. Ou vamos fazer um test drive, né? Vamos dizer que a também. Uma espécie Mas de test é que drive, assim, a gente se adapta às relações. Você acaba acostumada a dormir no mesmo lugar da cama, a tomar banho na mesma hora. O ser humano é uma pessoa muito... Somos pessoas muito, assim, ligadas ao passado. E a gente quer manter o passado funcionando vivo na nossa vida. Então, mudar é ter que dar uma grande virada. E isso é muito difícil. E quando a gente fala em... Você tem, na clínica, muitos pacientes. A gente fala de um processo de quanto tempo para essa dor da perda. Por exemplo, vou dar um exemplo. Esse final de semana, conversando com uma pessoa, estava prestando um serviço na minha casa, me contou que perdeu um filho com 3 anos de idade. Perdeu o seu filho, quase que um bebê ainda.
e que durante 6 meses ele ficou sem rumo nenhum, e aí a outra pessoa que estava junto perguntou: mas se fosse eu, estaria até hoje sem rumo. Ele disse: mas a vida segue e nada deixa de ter um propósito. Quando a gente tem fé, a gente tem que tocar a vida, porque eu tenho outros 4 filhos, além desse que eu perdi, enfim. Uma história trágica, ao mesmo tempo que uma lição de vida e muito bonita. Reservadas as proporções, e pela experiência que você tem na clínica, com esses pacientes, a perda real, a perda de morte, aquela que vai para um outro plano, é mais fácil de ser entendida, absorvida e ultrapassada do que a perda daquele ente que está lá com você todos os dias, mas não é só seu, não está mais na sua vida? Como é que é? Como é que se dá esse... Olha, em geral, a gente reage às perdas da mesma forma. Então, quem tem muita dificuldade em realizar uma separação de casamento, ou até uma separação em família, né? Tem muita dificuldade em se dar conta e aguentar o terror que é perder uma pessoa querida por morte. Então, isso tudo é muito parecido. A gente reage às separações de forma muito semelhante. Algumas pessoas têm muita, como essa pessoa que você fala, tem uma capacidade de se recuperar, a gente chama de resiliência, e recobrar sentido para a vida. E outras pessoas ficam melancólicas, se culpam, e culpam também o morto, ou culpam o outro pela separação e não conseguem perceber a parte que lhes toca, né, de cada relação. Isso, então, tem uma gama variável também de pessoas que conseguem, apesar da dor, porque em nenhum momento eu estou dizendo que essas coisas são sem dor, elas são com muita dor. Mas quem é capaz de sofrer muita dor intensamente, consegue se recuperar com mais facilidade. E quem fica negando a dor, adiando o sofrimento, tem muito mais dificuldade de se recuperar. Mas aí cada um é de um jeito e cada um aguenta elaborar separações e perdas de uma forma possível. E a que ponto ou de que forma a psicanálise pode ajudar as pessoas que estão passando por isso? Eu acho que a psicanálise ajuda a pessoa a se ligar com ela mesma, a se religar, que também é o sentido da palavra religião. Essa ligação de você com você mesmo permite você enfrentar coisas muito difíceis dentro de você. Esse enfrentamento é que vai te dar coragem e condição de enfrentar realidades complexas e tristes. Eu queria falar um pouquinho também dos seus outros 2 livros, né? Porque você, e a gente vê pelo tema e também pelo nosso bate-papo da última vez que você esteve aqui, que você trabalha sempre temas muito, muito fortes, o que não significa que sejam temas pesados, mas fortes e de uma profundidade. Por exemplo, O Amor Leva a um liquidificador da editora Casa do Psicólogo, né? E o seguinte, Perpétuo Socorro, que é pela editora Jabuticaba, né? E da onde vem isso? É uma experiência acumulada? Você já disse que adora escrever. Eu acho que, para mim, escrever é como se eu estivesse continuando minha análise, é uma espécie de autoanálise. Eu escrevo desde muito pequena. Eu preciso escrever. O primeiro livro também é um livro de contos dividido em amor, morte e sexo. Aliás, os meus temas não mudam muito. Esse também tem amor, morte, sexo, traição, né, erotismo. A gente está falando, na verdade, do cotidiano, né? Do meu cotidiano. De vida, ou de todos nós. Que vida é que não tem esses temas, né, com tanta intensidade, né? E sempre com um toque de ironia, que eu acho que também é uma característica da minha escrita, né? O segundo livro é um romance, não é um livro de contos, Perpétuo Socorro, mas trata da perda do amor, principalmente,
é o segundo livro, é uma personagem que perde, que o marido vai embora, troca ela por outra mulher, e aí tem toda uma peripécia dela até ela poder se recuperar e escolher se ela quer ou não ficar com ele. Porque mesmo quando você é abandonada, você precisa saber se você escolheu ficar, se você teria escolhido outra história para você. Então, acompanhe a vida dessa personagem e de outros personagens paralelos. Se a gente pensar por esse aspecto, né, fui abandonada. Se eu não tivesse sido, eu teria continuado uma vida inteira. Acho que é um aspecto isso mesmo, importante, essa detecção aí da história, para começar a mudar a sua vida, para aceitar essa morte, né? Essa morte, às vezes, é alguém que teve a coragem de fazer aquilo que você não tinha coragem, não é? De dar um pontapé derradeiro, de terminar aquilo que já estava terminado. Que a gente tem essa tendência, né? Acho que o ser humano tem essa tendência, em sua maioria, de deixar de lado e esperar que alguém o faça, seja uma atitude prática e motora, seja uma atitude emocional, né? Quantas de nós, mulheres e homens, quantos de nós, como pessoa, né, não queremos um dia que alguém tome uma atitude para a gente, seja no lado relacionamento amoroso, seja no trabalho, seja aquilo que a gente espera, mas ela podia tanto desistir disso, que eu ficaria com aquela vaga, ou ele podia tanto ir embora e eu me livraria dessa culpa, né? Então, de alguma forma, uma certa tendência de passar a bola para frente. Né? Sem dúvida. E também a gente tem uma tendência à vitimização, a se tornar aquele que foi abandonado, a coitado, tentar justificar a vida, ou todos os aspectos da vida por esse aspecto, né? Como se isso te reduzisse você àquela que foi abandonada. A minha personagem tem que lidar com isso e com outras mulheres que se sentem abandonadas por motivos diversos e aprender a viver de uma forma em que ela seja sujeito da vida dela, não seja apenas uma coitada abandonada e traída. Agora, a gente começou meio tardinho, hoje o dia foi complicado, não me leve a mal, e a gente vai encerrar um pouquinho antes, porque Luciana Sadi tem um compromisso, tem que sair voando. Você percebeu que a gente trocou o horário hoje aqui do programa, né? Para ajeitar e não deixar de estar com você. Mas eu queria, Lu, que você falasse para as pessoas que estão aí com a gente, que você deixasse uma mensagem assim para quem está passando por algum tipo de perda, seja perder o outro, perder a vida do outro, ou ser deixado. Eu queria uma mensagem sua, uma espécie de consolo aí para a alma. Eu não sei se eu tenho um consolo para você, mas eu diria para você procurar sentido para a sua vida, independente ou a parte da existência daquela pessoa ou daquela coisa que você fazia antes, que você perdeu, ou da pessoa que você tinha antes e que te deixou um buraco na sua vida. É preciso encontrar novos prazeres e novas formas de se realizar, dando tempo ao choro e à depressão, sem fugir correndo desse terror. Porque eu acho que quanto mais você foge da sua própria tristeza, mais triste ou mais insensível você fica. E quanto mais insensível você fica, mais difícil é você superar tudo isso. Eu acho que é por aí mesmo. Adorei. Olha só, então, Educação para a Morte, uma compilação de contos de Luciana Sadi pela editora Patuá. Onde é que a gente encontra? Tem um site, a venda em todas as livrarias? Olha, ela é a venda no site da editora Patuá, é editorapatuá.com.br. Compra pelo site, tem todas as facilidades de forma de pagamento pelo site. Não vende em livrarias.
Lu, você tem o blog. Eu tenho blog, mas eu tenho escrito pouco para o blog, porque, como eu disse, eu Concentrada fiquei nesses projetos. concentrada nos livros e o blog exige que você fique o tempo todo escrevendo. Mas e me mesmo cansa. assim já tem muita coisa boa lá. Então passa o endereço do blog aí, Lu. O blog é Fale Comigo, blog Fale Comigo. E ele... Eu não me lembro mais. Ai, que vergonha. Mas não tem problema, porque É Fale Comigo. é você botar lá Luciana Sadi com 2 Ds, SADDI, fale comigo e ele vai Google te direciona Vai direcionar para o blog, né? Vai dar uma espiada lá, porque tem muita coisa interessante. Essa mulher fala sempre com muita profundidade e propriedade, porque é uma estudiosa formada pela PUC, né? Pós-graduação pela PUC, a graduação foi pela São Marcos. Então, eu acho que ela sabe do que ela está falando. Eu queria muito agradecer a sua presença. Quero que volte outras vezes. Vamos começar a abordar outros temas, não só quando você escreve um livro. Vem mais vezes aqui. Com todo prazer. É só me chamar que eu vou. A gente vai adorar. Muito obrigada. Eu que te agradeço pela oportunidade, viu? Mais uma vez, Educação para a Morte, Luciana Sadi. Compilação de contos interessantes, nada pesado, profundo. Coisas que a gente, às vezes, precisa ouvir, mas com uma linguagem, Luciana tem uma linguagem assim gostosa, sempre com uma pitada descontraída. É como a vida, né? Como a vida tem que ser. Muito obrigada, Lu. Olha só, a gente encerra o programa aqui. Hoje, quero deixar a seguinte mensagem. A vida só vale a pena se bem vivida. Se, para viver bem, de bem com a vida, for preciso matar alguns, não pessoas, mas matar algumas ilusões antes que elas se tornem desilusões, se for preciso tirar da sua vida elementos ou pessoas podres que não servem, que te prejudicam, faça isso. O importante é que você tenha atitude. Pensa primeiro em você, porque se você não se ama, você com certeza não vai conseguir amar ninguém. É isso aí. Terça-feira que vem, a gente está de volta aqui. Se eu não me engano, Vânia não pôde estar hoje, mas semana que vem está aqui. Se eu não me engano, a gente vai divulgar depois. A gente tem uma astróloga por aqui no Mulheres a semana que vem, tá bom? Te espero na terça, então. Acho que a gente volta no horário normal. Estou tentando trocar esse horário aí, mas terça-feira que vem provavelmente ainda seja às 15 horas. Beijinho, boa semana.